O que faz Ordem Paranormal ser diferente? Sabe, esse é um assunto que eu me pego me pensando às vezes. Por bastante tempo eu sentia que eu não tinha exatamente a resposta pra isso, mas recentemente eu acho que eu descobri. Se você parar pra pensar, RPG de mesa era um conceito, uma coisa tão abandonada, entre aspas, assim. Pouquíssima gente falava sobre isso. Se você fosse pesquisar no YouTube, pouquíssimos RPGs fazendo muito sucesso, assim. Eu pelo menos não conheço outro RPG que fez tanto sucesso no Brasil quanto Ordem fez. E no começo eu pensava que era só, o Cellbit é um cara enorme, né? Ele começou um projeto com a influência gigante que ele teve, que ele tem, e foi pra frente porque ele é bom no que faz. E eu achava que era só isso, mas é muito mais que isso. A fórmula do sucesso de Ordem Paranormal envolve muito mais do que simplesmente o Cellbit ser uma pessoa conhecida. Ordem é uma coisa especial, sabe? Desde que eu comecei a assistir, o tanto que esse RPG me ajudou é absurdo. Eu acredito que não é só eu. Todos os meus amigos que eu converso sobre Ordem, todos chegam na mesma conclusão. Ordem Paranormal veio numa época muito complicada pra todos, sabe? Todo mundo no começo de 2020, quando Ordem lançou os primeiros episódios, tava todo mundo numa situação ruim, né? A pandemia tinha começado, a gente tava com medo, acuado, isolado, e Ordem veio pra mudar isso um pouco, sabe? E isso é engraçado vindo de um RPG que é paranormal e tem morte, sangue, tristeza, tragédia. Sabe, a proposta do negócio é ser uma coisa pesada. Como pode uma coisa com essa proposta e tão nichada como um RPG de mesa ser algo que tem milhões de fãs nesse ponto? O que me fez voltar a pensar nesse assunto e chegar agora numa conclusão de verdade foi que no meu último vídeo, onde eu falo sobre o episódio 3 de Calamidade, o Guaxinim comentou, inclusive, Guaxinim, beijão se você tá vendo isso. Eu te admiro muito e sou muito grato a você, não só a você, mas a todo mundo que fez Ordem Paranormal ser possível, porque não é só eu, tá? Esse projeto mudou a vida de centenas de milhares de pessoas pro bem. E Ordem não é a única história que fez isso comigo, sabe? Muitas outras histórias que eu amo, gosto muito, me mudaram, me ajudaram, me fortaleceram, mas Ordem tem um toque diferente, mesmo dentre essas histórias que me mudaram e me ajudaram, Ordem ainda é diferente. E depois que o Guaxinim comentou naquele meu vídeo, eu entendi o porquê. Cara, em uma história normal, pensa um filme, um filme que você ama, nossa, aquele filme lá, nossa, meu filme favorito, amo muito ele. Imagina você ir no seu Twitter, ou sei lá, fazer um vídeo no YouTube, falando assim, eu achei que aquela parte do filme não foi tão interessante, eu não gostei muito daquilo, ou nossa, muito legal aquela parte. Enfim, você dá uma crítica ou citar alguma coisa que você gostou e vem o criador do filme, ou uma pessoa que produziu o filme e responde você e fala que não, na verdade é isso aqui, ou nossa, eu concordo com você, não sei o que. Cara, isso não existe, isso nunca vai acontecer com ninguém, mas em Ordem aconteceu comigo ontem e acontece com muita gente todo dia, sabe? As pessoas diretamente responsáveis pelo RPG são pessoas que a gente tem uma forma de contato, assim, querendo ou não, que é muito mais fácil. A gente, o fandom, é meio que bem diretamente responsável por muita coisa que acontece no RPG, sabe? Porque a gente é muito parte do que tá lá. Eu tenho certeza absoluta que Ordem não teria ido pra frente se não fosse as fanarts, se não fosse os memes, se não fosse as teorias, a comunidade, a wiki, todos os canais do YouTube fazem trabalhos incríveis, muitos amigos meus por aí também. Cara, Ordem não iria pra frente se não fosse essa comunidade que é tão engajada e tão viva. A magia do negócio é que se tiver alguma coisa que tá incomodando, ou alguma coisa que não parece certa, alguma coisa que muitas vezes não é muito agradável, a pessoa responsável pela história, que é o Cellbit ou os players, eles podem simplesmente ir lá e esclarecer isso, ou consertar essa parte, sabe? Não é um erro que fica ali, sabe? Não é uma relação de produtor acima, isolado, inalcançável, e os fãs embaixo que só olham, comentam e não podem fazer nada pra mudar a história. E sabe, não existe outra história com esse potencial de interação. Não existe outra forma de contar uma história com esse potencial além do RPG. O RPG é o único que proporciona isso. Então, Ordem se destacou tanto pra mim nesse sentido, porque é um RPG, porque tem essa interação toda muito foda com player, comunidade, criador e comunidade, sabe? O Orenjiro era um cara da comunidade que o Cellbit pegou pra fazer a arte, sabe? É um negócio absurdo. Cara, imagina o CEO da Marvel vai pegar um cara que faz modelagem 3D de fanart pra botar pra fazer os filmes. Não vai acontecer, tá ligado? E isso tudo só é possível graças ao formato de RPG. Mas
também não é só isso, porque tem muito RPG por aí. Cara, a quantidade de RPG que existe, que tá espalhada pelo YouTube, pela Twitch, e que não chegou nem perto de bombar que nem Ordem bombou, sabe? Por quê? E aí que entra a minha segunda explicação do porquê Ordem fez tanto sucesso, porque é diferente. Os streamers. Ordem começou com o pé direito, porque Ordem já trouxe pro projeto pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente já tinha interação, pessoas que a gente já conhecia, já confiava no que podiam fazer, que a gente já tinha interesse em ver na tela, pessoas que eram todas ali amigas. Então a interação entre essas pessoas ficava muito natural, sabe? Todos os players são amigos e se conhecem na vida real, então todos eles têm uma química muito legal, e isso acaba transformando a química dos personagens em uma química muito legal também. E isso só extrapola a história pra níveis absurdos de uma forma exponencial, assim, é uma coisa que se autocompleta. Porque a gente gosta muito de Ordem, não é só porque os personagens são muito amáveis, porque a história é muito foda, mas porque os players são muito legais também, e a gente tá ali por causa deles também, porque quando um personagem morre, não é só o personagem que morreu, é o player que não vai mais aparecer nas sessões, aquele player não vai estar mais lá, a gente não vai mais ter piada dele. E isso volta um pouco no que eu falei de Ordem ser um RPG paranormal, com morte, desgraça, tragédia, sofrimento, sangue, sabe? Por que um RPG com esses temas pesados ainda consegue ser tão divertido, legal, interessante de assistir, onde a gente dá risadas assim, cai na gargalhada no meio do RPG, mesmo sendo assim, tipo, a Karina perdeu a família inteira dela no último episódio de Calamidade, e ela, mano, teve cena de funeral, teve cena de velório, foi muito triste, e tipo, meia hora depois, os personagens estavam rindo, com um caminhoneiro transcendendo, entendeu? Um bagulho absurdo, que tava todo mundo dando risada de novo. Sabe por quê? Porque os players, eles estão ali se divertindo, interagindo entre si, principalmente agora que é presencial, que é uma delícia. Porque eles não deixam o clima ficar pesado demais, sabe? Não é aquela coisa que fica densa, que você não consegue olhar direito. Claro, tem episódios que, pô, não tem como fazer piada, sabe? O episódio final de Segredo na Floresta e de Descongelação, sabe? Tem episódios em que o bagulho é sério e não dá pra você fazer piadinha. Mas durante 90% dos episódios, tem esse clima mais descontraído, mesmo em cenas pesadas, mesmo em episódios pesados. E isso impede Ordem de ficar muito cansativo, sabe? Porque essas histórias de tragédia, às vezes, elas me deixam muito pra baixo e eu sinto que eu não consigo experimentar direito a história porque eu não tenho aquele senso de vitória. E eu quero isso, sabe? Mesmo em uma história trágica, eu quero ver os personagens que eu acompanhei por tanto tempo serem recompensados. E o engraçado é que em Ordem Paranormal isso não acontece. Cara, a Ordem perdeu todas as 3 temporadas que a gente teve até agora foi a Ordem perdendo, se fudendo, morrendo. Foi só isso. A Ordem não ganhou nenhuma das lutas que ela entrou até hoje. Os personagens só sofrem. Sabe, a Ordem tinha tudo pra ser essa experiência pra mim. Essa experiência trágica por ser trágica e que eu não gosto porque os personagens nunca estão bem. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece, porque o ambiente não deixa, as circunstâncias, os players ali não deixam, sabe? É tudo muito legal e descontraído mesmo quando não é. O Segredo na Floresta era uma obra-prima nesse sentido, porque no episódio 8, se não me engano, que foi o episódio do Eu Nunca, cara, alguns episódios atrás o pai do César tinha morrido, tinha sido uma coisa trágica. 2 episódios atrás, toda a família do Arthur foi assassinada, ele ficou com uma cicatriz enorme, o César deu um tiro na cara do Joey, sabe? E no episódio seguinte, já teve aquela cena do cemitério que foi sem sentido nenhum. Cara, imagina aquela cena do cemitério em uma história, tipo, qualquer outro tipo de história, qualquer outro tipo de narrativa, um filme, uma série, um anime, não ia dar certo aquela cena, porque nada naquela cena faz sentido, mas como são os players ali se divertindo e interagindo entre si, fica muito legal, cara, fica gostoso de verdade de acompanhar. O Eu Nunca é a mesma coisa, cara, imagina se em uma série de, sei lá, 50 minutos por episódio, que Ordem é muito mais que isso, né, mas em uma série de 50 minutos por episódio, tem um episódio no meio da série que a história literalmente não sai do lugar e é só eles jogando Eu Nunca, o episódio inteiro. Cara, todo mundo ia dropar a série nesse episódio, ninguém ia gostar, sabe? E Ordem não. Ordem, esse episódio foi foda, Meu Segredo na Floresta, e eu sinto falta de episódios assim, sabe? E Calamidade tá me trazendo esse sentimento de novo e eu tô amando pra caralho. Então assim, todos esses fatores já influenciam demais, sabe? Mas tem um último que eu acho que é muito essencial nessa história toda, que é o amor, o carinho. O Selbit entregou a vida dele pra esse projeto, sabe? Tudo que ele faz é
relacionado à Ordem no último ano dele. Todos os players, na hora que eles sentam naquela mesa, por mais que às vezes eles não, sabe, se esforçam tanto quanto o Cellbit, eles têm dentro do coração deles o personagem deles, que eles se importam tanto e amam tanto. E quando eles sentam naquela mesa pra interpretar o personagem, eles estão dando tudo deles pra entregar aquilo. E tipo, eles não estão nem tentando. Essa é a magia. O player, na hora que ele senta, ele não tá nem tentando entregar o personagem dele. Ele não tá se esforçando pra isso. Ele tá só agindo, sabe? É uma coisa inexplicável, assim. O personagem já entrou tanto dentro do player que ele já se conecta com ele automaticamente. Eu nunca joguei um RPG na minha vida. E eu sei que é isso que acontece, porque eles já falaram várias vezes. Toda a produção por trás é fantástica, maravilhosa. Todos os artistas, a galera por trás do som, do áudio, do vídeo. Cara, é perfeito, mano. O Cellbit contratou muitas pessoas que já eram fãs do bagulho pra trabalhar no bagulho, sabe? Isso traz uma vivência. Isso mostra de verdade que a pessoa se importa, porque quem era do fandom já conhecia a história e já amava, já se importava com a história. Então ela vai com todo esse amor e carinho pro RPG e tá disposta a entregar tudo que ela tem. E a gente tem cutscenes fantásticas, porque o Orenjiro já era fã e ele entrega cutscenes incríveis. A gente tem, mano, o Souls fazendo músicas absurdas, cuidando da direção. A gente tem diversos artistas, o Fubuki, a ST e outros artistas fantásticos que também eram fãs e entraram no RPG. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Você pode ver a sua série favorita, você pode ver o seu anime favorito, mas você nunca vai trocar uma ideia com o criador daquilo. Você nunca vai ter a chance de participar daquilo, sabe? Você nunca vai ter a chance de postar um meme na internet e o seu meme aparecer no episódio, sabe? Aparecer ali por 5, 6, 7 segundos lá. Você não tem a menor chance de postar um meme sobre, sei lá, mano, qualquer coisa e o criador dessa coisa ir lá e curtir. Você não tem chance disso acontecer. E em Ordem tem. E acontece pra caralho toda semana, cara. Isso é mágico. Isso pra mim é mágico. Porque Ordem não é uma história simples, não é uma coisa unilateral que você acompanha e vai assistindo e beleza. Você não assiste Ordem Paranormal, você vive Ordem Paranormal, você respira aquilo, você conhece intimamente os personagens e os players, você conhece a produção, você conhece o fandom, você sabe o que tem por vir. Nada é previsível, nada é artificial, nada é mal feito, nada é feito de qualquer jeito pra acabar rápido, pra entregar logo. Não vai ter problema de pouco investimento, não vai ter problema de pessoa no meio da produção que não tá nem aí pro bagulho, só quer dinheiro. Por mais que o fandom recentemente tá bem mais chato do que era antes, porque, enfim, todo o bagulho dos dois lados que se separou, ainda assim, ainda é legal de entrar no Twitter e ver os memes, interagir, responder os comentários e ver o que a galera pensa. Todo vídeo que eu posto aqui sobre esse assunto, cara, eu sinto que eu vejo as pessoas entrando e abraçando e falando assim, não, eu concordo, eu discordo, eu acho que isso daqui não é assim, eu penso dessa forma. E se com a comunidade fazendo isso já era foda, quando um player fez isso, isso é mágico, isso é magia, isso é Ordem Paranormal. Muito obrigado a todos vocês por terem vindo até aqui. Se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Me segue no Twitter, @fanordem, e entra no canal do Discord, link na descrição. Muito obrigado a todos e ao Guaxinim por ter me ajudado a ter a ideia desse vídeo. E até a próxima.